Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Qual foi o segredo de Josué para fazer uma oração tão ousada e ser atendido? Essa é a proposta do vídeo de hoje. Muito bem, eu sou o pastor Rafael Santos, esse é o canal Transmissão Teológica, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E se você ainda não é inscrito, aproveite aí, clica no botão inscrever-se para nos acompanhar, aproveite também para curtir, deixar o seu like aí, comentar, compartilhar, fique à vontade. A proposta do vídeo de hoje é examinar esse texto aqui de Josué capítulo 10, essa pequena oração que Josué fez, pedindo para que o sol e a lua parassem, para que ele pudesse derrotar os seus inimigos. E aqui já há um detalhe, é que para os críticos, esse texto é uma prova de que a Bíblia não foi inspirada por Deus, porque como é que pode pedir para que o sol, que a lua parem, já que eles já estão parados? Porém, nós usamos a mesma expressão quando nós falamos o pôr do sol, é uma referência a um suposto movimento do sol que se esconde ali no horizonte. Mas nós sabemos muito bem que o sol já está parado. Mesmo assim, nós usamos essa expressão. Além do mais, mesmo que Josué desconhecesse essas questões de que, na verdade, é a terra que está se movendo, o sol já está parado, e isso em nada altera a autenticidade do texto bíblico. Chama a atenção aqui no relato de Josué o fato da ousadia que ele teve ao fazer tal oração na frente de todo mundo, diz o relato bíblico. Ele simplesmente orou e aquilo que ele havia pedido aconteceu. Um outro detalhe também é que Josué não ora com aquela tradicional frase que a gente já insere nas nossas orações, que é, se for da tua vontade, ou seja, condicionando a resposta à oração à vontade de Deus. No caso específico, nós encontramos Josué simplesmente já determinando, falando, ordenando e as coisas acontecendo. Precisamos então entender um pouquinho desta questão, porque às vezes a gente pode ter uma compreensão equivocada e sair por aí dando ordens a Deus como se ele tivesse a obrigação de nos atender da forma como a gente quer. Qual foi o segredo então de Josué? Por que esta oração desta forma foi atendida? Para entender então o porquê do êxito de Josué, precisamos recorrer a 1 João capítulo 5, o verso 14, que diz assim: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." Então aqui está o segredo. Foi isso que Josué fez. Josué fez uma oração de acordo com a vontade de Deus. E há uma diferença aqui que precisamos entender. Orar de acordo com a vontade de Deus não necessariamente significa inserir essa frase, que seja da sua vontade. Não, mas especificamente é conhecer de antemão qual é a vontade de Deus e fazer a oração em conformidade com essa vontade. Ali mesmo em Josué capítulo 10, nós lemos que Deus já havia dito para Josué que Josué sairia vitorioso daquela batalha. Então Josué já sabia qual era a vontade de Deus, de maneira que quando ele foi para a guerra, ele fez a oração de acordo com a vontade de Deus, por isso então que Deus atendeu a oração de Josué. Então fica a questão, qual é o segredo para conhecer a vontade de Deus? Não tem outro segredo, não tem outro caminho a não ser comunhão com esse Deus, intimidade com esse Deus, relacionamento com Deus. Aqui no livro de Josué, várias e várias vezes, você vai encontrar Josué já de pé, de madrugada, seguindo a orientação que Deus tinha dado a ele lá no início, quando Deus o chamou para que ele meditasse na palavra do Senhor de dia e de noite. Portanto, Josué era um homem que tinha comunhão com Deus, ele estudava a palavra de Deus e ele orava, e assim ele conhecia qual era a vontade de Deus. Então, nada de sair por aí determinando, ordenando, porque Deus ele não vai satisfazer as nossas vontades. Deus vai fazer aquilo que for da vontade dele. E aquelas pessoas que tiverem comunhão e intimidade e conhecerem qual é esta vontade, vão orar em conformidade com ela e vão ser atendidos.
Você quer ter a mesma disposição de Josué, de buscar o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, intimidade com Ele, para que num momento como aquele que Josué viveu, mas no nosso contexto aqui certamente será em outras situações, nós orarmos segundo a vontade de Deus. É claro que tem situações específicas que nós não sabemos qual é a vontade dele. Talvez Deus não nos revele qual é a vontade dele para a nossa saúde, se vai ser uma cura, se não vai ser a cura, para um determinado emprego, para uma determinada oportunidade de estudo, enfim, talvez as especificações nós não conheçamos, mas existem situações que nós devemos ter a capacidade de já conhecer qual é de antemão a vontade dele. E assim vai ficar muito mais fácil de orar e ser atendido. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para o seu crescimento espiritual. Desejo que Deus te abençoe grandemente. E nós vamos ficando por aqui. Reitero o convite do início. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.